Nós vamos retomar o nosso tema que temos vindo a falar sobre hábitos de felicidade, sobre como mantermos o nosso coração feliz, sabendo que é mais fácil de ensinar do que viver e desenvolver e exercitar. Não é fácil, sabemos. É muito fácil estarmos felizes num momento e depois de repente basta um telefonema, basta uma situação qualquer, basta o leite saltar fora no fogão. Não é? Nós perdemos logo a nossa felicidade e entramos logo em stress. Então Paulo, ele, já falámos, não me vou repetir, sendo um homem que tem e passou por tantas situações que poderiam ter roubado a sua felicidade e a sua alegria, ele manteve-se focado em Deus, ele manteve-se focado no seu propósito, ele manteve-se focado na palavra de Deus e isso fez com que ele mantivesse o seu coração feliz. No entanto, Paulo, ele também nos conta como ele, em termos humanos, que hábitos, que práticas é que ele exercitou na sua vida para conseguir manter a sensação, o sentimento de alegria e de felicidade no seu coração. Então, vamos ler outra vez Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 18. E há 15 dias, se não estou engano, falámos acerca da primeira parte desta passagem, em que Paulo nos deu alguns pontos. Então, portanto, meus queridos amigos, vocês que sempre me obedeceram quando eu estava aí, devem também agora muito mais obedecer enquanto estou ausente. E quando Paulo está a dizer isto, pode parecer que Paulo tem um problema de personalidade, culto de personalidade. Não. Eu é que sou o chefe da tribo, vocês têm que me obedecer. O que Paulo está a dizer é obedecer à palavra que eu vos ensinei, àquilo que eu vos ensinei. Por isso é que ele está a dizer, não é tanto obedecer-me a mim, mas é obedecer-me àquilo que eu investi em vocês, àquilo que eu vos ensinei nas Escrituras. Devem-me obedecer agora, muito mais agora que estou ausente. Continuem a trabalhar com respeito e temor a Deus para completar a vossa salvação. E falámos há 15 dias atrás que aqui esta expressão não tem a ver com completar a salvação da nossa alma, porque quando nós recebemos Jesus, imediatamente nós recebemos salvação, mas Paulo estava a falar o facto de agora trazemos essa salvação a todas as outras áreas da nossa vida. À renovação dos nossos pensamentos, às nossas atitudes, às nossas práticas, aos nossos hábitos. Versículo 13. Pois Deus sempre está em vós, agindo para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Por isso façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas do céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo, esta tradução, eu encontrarei motivo de sentir-me orgulhoso de vós no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Então Paulo está aqui a confirmar aquilo que ele disse no início. Quando ele diz, obedeçam-me, ele está a falar acerca daquilo que foi o trabalho deles, daquilo que ele investiu na vida deles. Portanto, se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vós. Do mesmo modo, também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Então a mensagem de Filipenses continua sendo sempre alegrem-se, 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 sejam felizes, tenham um coração alegre, alegrem-se em mim, comigo, em mim não comigo, em Cristo, por aí afora. Então a primeira coisa que Paulo aqui nos mostra no versículo 13 e que nós falámos há 15 dias atrás foi este exercício que Paulo sempre desenvolveu e exercitou na sua vida e que nos encoraja a ter. E essa é, diariamente, nos lembrarmos de que Deus está em nós, certo? Deus está connosco, Deus está em nós e Deus é por nós. Lembram-se dessa frase que nós falámos aqui? Deus está comigo e Deus está comigo para aquilo que eu tenho que fazer, mas Deus está em mim para aquilo que eu tenho que ser e Deus é por mim para aquilo que eu tenho que lidar e que vem contra mim. E Paulo diz que diariamente... Ok, aquilo é uma Bíblia e está em áudio. Ela está ali a tentar desligar a Bíblia. Está bem. Não tem um botão de autodestruição isso? Ok. Está complicado isso.
Está bem, está bem. Bem, então Paulo diz aqui no versículo 13, pois Deus trabalha em ti, dando-te o desejo e o poder para fazer tudo aquilo que lhe agrada. Vejam bem que até a nossa capacidade de obedecer a Deus e fazer e vivermos uma vida que agrada a Deus vem da própria ação do Espírito Santo que está em nós. Então, Deus, quando chegou até nós e veio para salvar a nossa vida, Ele depois não diz, olha, este é o caminho para vocês caminharem, vão por aqui e façam isto, e deixam-nos sozinhos. Não, não. Nós só temos essa capacidade de fazer porque o Espírito de Deus está em nós. Deus está em nós. Então Paulo está aqui a dizer isto. Isto é extremamente importante para vocês perceberem que para mantermos um coração feliz e um coração alegre, só através desta revelação, desta noção e desta compreensão de que Deus está comigo, Deus está em mim e Deus é por mim. Porque um dos maiores medos que nós temos, mesmo como cristãos, é o medo de ficarmos sozinhos e de ficarmos desamparados. E a gente somos sinceros. Sempre que passamos por aflições e dificuldades na nossa vida, muitas vezes a primeira pergunta que surge dentro de nós é: onde é que está Deus? Onde é que esteve Deus? Nós vemos isso com os discípulos. Os discípulos estavam, até com Jesus às vezes presente, eles sentiam-se que estavam a ser desamparados por Jesus. Quando foi a história da tempestade em que eles iam no barco, Jesus estava a dormir descansadinho e eles estavam todos ofendidos porque para que é que serve Jesus? Tenho aqui Jesus no barco, está aqui a dormir, a gente aqui a tentar ver se não morremos afogados. Portanto, esta é uma coisa que normalmente é presente na vida de todos nós e sempre que lidamos com alguma circunstância menos boa, a primeira questão é a sensação de que estamos sozinhos a lidar com aquilo, que Deus não está lá no nosso meio. Então temos que nos relembrar daquela cena das pegadas na areia e temos que nos relembrar, não sei o quê, não sei o que mais. Jesus, em grande parte do seu ministério, gastou o seu tempo com os seus discípulos a dizer: eu estou com vocês, a minha paz é com vocês, não se perturbem, eu estarei com vocês sempre, onde vocês estiverem eu estarei também, onde eu estiver vocês estarão comigo. Então esta reafirmação constante de que Deus está connosco, quando diz lá na palavra de Deus que Deus nos deu o espírito de adoção, que em nós, todos os dias, ao nosso espírito, em todo momento, precisa-nos estar a reafirmar que nós somos filhos de Deus. Porque nós temos esta tendência de nos esquecermos. E sempre que lidamos com situações negativas ou mais difíceis, nós perguntamos: é engraçado se nos saísse a lotaria ou o Euromilhões e estivéssemos nas Bahamas ou nas Caraíbas a passear num iate maior do que o Cristiano Ronaldo, ninguém perguntava: Deus, onde é que tu estás? Porquê é que tu não estás aqui, Deus? Estou-me a sentir tão sozinho. Normalmente nós só pensamos assim quando as coisas apertam para o nosso lado, mas a verdade é que pensamos. E surge isto. Então Paulo diz: eu todos os dias relembro isto, que em vós, tal como em mim, Deus está sempre em nós, Ele está connosco, em nós, e Ele é por nós. E nós vemos isso nos seus escritos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está em nós. E está em nós para fazer o quê? O seu trabalho. É Ele que põe em nós os seus desejos. Diz que nos dá os desejos e o poder, a capacidade para fazermos o que é certo. Então, quando eu relembro isto todos os dias, diante de qualquer circunstância, é mais difícil eu perder a minha alegria, a minha felicidade, apesar de poder estar a doer, pode estar a sofrer com alguma coisa, mas no meu coração eu não me perco, o meu gozo em Deus, porque eu sei que mesmo no meio de uma circunstância difícil, Ele está comigo e Ele me dá não só o desejo, como a capacidade para fazer o que é certo no meio da circunstância. E quando nós fazemos o que agrada ao coração de Deus, também nós nos alegramos. Porque se nós alegramos o coração de Deus, automaticamente o nosso coração também se alegra. Porque Ele e eu somos um. Então Paulo está a dizer isto. Jesus muitas vezes falou acerca disso: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? João 14, 20, naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu estou em vocês. Então eu estou em Cristo, Cristo está em Deus, fomos selados pelo Espírito Santo, o que significa que o diabo, o inimigo, para chegar até nós, tem que passar primeiro por Deus. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim, Cristo está no Pai, o Espírito Santo está em nós todos, então nós estamos aqui, somos uma perfeita unidade espiritual. Então Deus está em mim. Então falámos isto há 15 dias, só para relembrar. Em segundo lugar, versículo 14 e no princípio do versículo 15, Paulo dá-nos outro exercício importante para nós. Este é muito complicado até para mim.
que é um exercício importante. Versículo 14 diz assim: em tudo o que fizeres, mantém-te afastado do queixume e das discussões, para que ninguém possa falar uma má palavra contra ti. Paulo aqui está a dizer que o exercício que ele tem na sua vida, que ele aprendeu, e Paulo era alguém que gostava de discussões. Paulo era alguém que gostava de uma boa argumentação. Paulo era alguém... Mas Deus transformou o seu coração e ele aprendeu, ele foi desenvolvendo. E o segundo ponto, ou o segundo exercício para desenvolvermos um coração alegre é ser grato e não sejas resmungão. É complicado, não é? Não, é que há sempre um resmungão. Mesmo tendo a Branca de Neve ao pé, ele é resmungão na mesma. Mesmo indo trabalhando para uma mina de ouro, continua a ser resmungão. Eu acho que há qualquer coisa de espiritual na história da Branca de Neve e dos Sete Anões. Não é? Então, Paulo está a dizer, tudo o que fizeres, mantém-te afastado do queixume, mantém-te afastado das discussões. E eu sei que é complicado, para mim é complicado. Versículo 14, ele diz, façam tudo sem queixas nem discussões. E este é um exercício tramado para a nossa raça humana. É muitas vezes difícil para nós enquanto cristãos. Deixem-me dizer que eu não consigo ser feliz e ao mesmo tempo ser queixoso, resmungão, crítico e alguém que discute. E eu falo por mim, que às vezes dou por mim a queixar muito. Tem fases. Eu só estou a dizer isto aos irmãos para os irmãos dizerem assim, pronto, então não estamos muito mal. Não é para dizerem assim, que o pastor realmente estamos a precisar de outro. Ok? Em tudo o que fizeres, mantém-te afastado do queixume e das discussões, para que ninguém possa falar mal contra ti. Ok? No versículo 15, que nós lemos, diz para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha e sejam filhos de Deus vivendo no meio desta geração de uma forma diferente. Mas Paulo está a dizer, isto aqui exige um exercício. Ora, se Paulo começa por dizer que o Espírito Santo está em nós para pôr em nós os desejos e a capacidade para fazer o que agrada a Deus, então eu tenho que compreender que este segundo ponto, Deus também põe em mim o desejo e a capacidade para eu deixar de ser alguém que me envolve constantemente em discussões e alguém que passa a vida a queixar-se. Então, eu recorro sempre a Deus. Eu preciso de Deus, eu exercito. Eu sei que tenho que controlar esta coisa, mas ajuda-me aqui. Põe em mim esse desejo e põe em mim, sobretudo, esta capacidade de ultrapassar e sair fora deste ciclo em que nós nos estressamos com coisas pequenas. Não é? Então, se nos queixarmos, vamos nos queixar por coisas maiores. Pergunta, será que nós seríamos mais felizes se conseguíssemos seguir este exercício todos os dias da nossa vida? Fugirmos das discussões e resmungarmos menos? Mas olha que os mentirosos não entram no reino dos céus, hein? Ok? Pergunta, seríamos ou não seríamos mais felizes? Sem dúvida. Eu não consigo ser feliz, eu não consigo manter um coração alegre se eu, por exemplo... Sou uma pessoa que resmungo por tudo, queixo-me de tudo, nada está bem, tudo está mal. Não é? Nós sempre encontramos problemas para cada solução. Isto parece a história da onça. Não é? A história da onça que eu já contei aqui algumas 500 vezes, mas vou contar mais uma vez. Não é? Estão dois amigos a conversar e dizem assim, então... Tu vais muito bem no deserto a andar e de repente aparece-te uma onça atrás, a correr atrás. O que é que tu fazes? Eu ponho-me a correr. E o outro diz, mas a onça é mais rápida do que tu. Então eu subo a uma árvore. Mas estás no deserto, não tens árvore, a onça apanha-te. Então cava um buraco no chão de repente e esconde lá. Não consegues, que a onça é mais rápida. E ele vira assim, bem, és meu amigo ou és amigo da onça?
E os amigos da onça são aqueles que encontram sempre. Não temos hipóteses. Há sempre um problema para cada solução. Há sempre o lado negativo, o lado lunar das situações. E isto exige de nós algum trabalho. Mas é um trabalho ao qual nós não estamos sozinhos. Paulo diz, Deus está em ti e coloca em ti o desejo e a capacidade. Então eu tenho que recorrer a isto para manter o meu coração, porque eu quero me ver livre da ingratidão, da resmunguice, da crítica, e depois tudo isso leva-nos a discutirmos muitas vezes, porque nós não estamos bem e qualquer coisa provoca em nós uma reação exacerbada. Claro, como somos cristãos, nós conseguimos controlar um bocadinho antes de pegarmos num barrote e darmos em alguém. Mas muitas vezes, interiormente, já os comemos vivos. Já os trituramos e já os cuspimos. E depois vamos lá, oh, coitadinho, não devia ter cuspido. Ok. Terceiro lugar, versículo 15. Para que vocês se tornem filhos de Deus, ou para que se venham a tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Paulo aqui está a falar acerca de um terceiro exercício muito importante para vivermos com um coração alegre. Mantém a tua consciência limpa. Eu vou repetir, mantém a tua consciência limpa. Sabe, quando nós não temos a nossa consciência limpa, nós ficamos atrofiados espiritualmente. João diz, se o vosso coração não vos condena em nada, então vocês devem orar e podem orar, sabem que podem orar com fé e ousadia, que Deus vai ouvir e vai responder à vossa oração. Se vocês não... E às vezes aqui a questão, meus irmãos, não é isto é pecado ou deixa de ser pecado. É uma questão, se a minha consciência de alguma forma está desconfortável com alguma situação, então eu sou responsável pela minha consciência. Certo? Até a palavra de Deus diz, tudo o que não é da fé é pecado. Ou seja, tudo aquilo que não é feito com convicção, ou seja, com uma consciência correta, com integridade de ser interno, então eu não devo fazer, Então, eu prefiro uma pessoa coerente, que me diga assim, pastor, eu não acredito nisso, eu não vou fazer isso, do que alguém que diz pura e simplesmente, ok, então eu vou fazer, mas vai fazer sem qualquer consciência de convicção. Nem tão pouco se é certo. Nós viemos, e aqui eu defendo isto no meio cristão, independentemente se isto depois vai criar alguma bagunça. Mas eu prefiro uma pessoa que não faça as coisas até estar convicto e convencido que aquilo é algo importante para ele e ele faz com o seu coração, do que apenas fazer por fazer. E aqui já estamos a falar de coisas boas. E as coisas negativas? Todos nós sabemos. Nós não precisamos do pastor lá, nós às vezes nem precisamos de abrir a Bíblia, nós nem precisamos de frequentar uma igreja. Todas as pessoas na face da terra têm uma antena wireless ou GPS, já se calhar aqui, 5G, não sei, não é? Em que sabem muito bem quando é que estão a fazer alguma coisa que não deviam fazer. A consciência acusa. Se a consciência acusa por uma questão pessoal, e agora mesmo a gente aqui até podíamos pôr Deus fora da equação. Um ser normal, um ser humano normal, nós não somos anormais, não é? Mas estou a dizer, alguém que nem sequer acredita em Deus. Qualquer pessoa nesta terra, quando vai contra a sua própria consciência, não me venham dizer que sentem felicidade ou alegria dentro do seu coração. Gente que não é íntegra com as suas próprias convicções, com os seus próprios valores. E às vezes há valores e convicções que nem sequer são conscientes, estão impregnados no nosso espírito. Não é? Não venham dizer que alguém que mente, que se sente bem com isso. Ou que no mínimo até pode nem sentir nada, mas sabe que aquilo não é certo. Caramba, que silêncio. Paulo que está aqui a dizer, gente, vivam de maneira íntegra, vivam como um livro aberto, vivam uma vida pura, com uma consciência pura de tal maneira que as pessoas olham para vocês e as pessoas digam, uau, este gajo é uma estrela. Porque ele diz como estrelas do céu.
E deixe-me dizer que no meio cristão é a mesma situação. Muitas vezes nós lidamos com questões, e vocês sabem, e deixe-me dizer, se a tua consciência não aprova aquilo que tu dizes, aquilo que tu fazes, aquilo que tu sentes em forma de atitude, por aí a forma, então não o faças. Porque se estás a ir contra a tua própria consciência, isso divide o teu coração, isso divide a tua mente, isso divide a tua capacidade de crer, isso divide a tua capacidade de seres um com Deus, porque tu próprio ficas dividido. Nem é uma questão de separação com Deus, é uma questão de tu próprio ficas dividido. E tal como Tiago diz, andas com um coração com duplo ânimo, coração duplo. Porque és duplo para contigo mesmo. Nem se trata aqui de andar, vires à igreja e dizes amém e aleluia, abris muitos os olhos para parecer que estás debaixo da unção do Senhor, não é? E depois vais lá para fora e vives uma vida completamente clandestina. Nem é disso que a gente estamos a falar. Estamos a falar do mais íntimo da tua alma e do teu espírito e do teu coração. Quando nós permitimos na nossa vida vivermos com uma consciência que nos acusa em qualquer altura, até nós irmos ao encontro da nossa consciência, dificilmente nós conseguimos manter um coração alegre e feliz. Aqui Paulo está a pôr isto num contexto cristão. Em Salmo 119, versículo 1, que ainda tenho 10 minutos. Para quem está com gripe, até nem está mal. Digo eu. 119 diz assim: oh, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. E claro que aqui há uma linguagem do Velho Testamento, a lei. Mas reparem que hoje, no Novo Testamento, a lei do Senhor está escrita nos nossos corações. E quem recebeu Cristo e recebe o Espírito de Deus na sua vida, os princípios, os preceitos do Senhor estão cá dentro. Logo, eles influenciam o nosso íntimo. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Oh, como são felizes! Sabe porque é que são felizes? Por causa disto. Porque não é a gente que vai contra não só os preceitos do Senhor, os estatutos, a sabedoria, as instruções de Deus, mas como é que a gente sabe as instruções de Deus? Às vezes nunca ouvimos ninguém ensinar-nos, nunca lemos na Bíblia, mas aqui dentro a gente sabe que aquilo está errado. E insistimos em fazer. E depois queremos ser felizes. Não são felizes, digo-vos já. Não vos deixo. Estou a brincar. Eu na minha vida nunca me sinto paz, nem nunca me sinto satisfeito nem alegre quando eu sei que estou a fazer alguma cena que não devia fazer. Ou quando sei que deveria fazer alguma coisa que Deus está-me a dizer para fazer, porque também há pecados de omissão, erros de omissão. Deus está-me a dizer para fazer alguma coisa e eu continuo sem fazê-la. Enquanto eu não o fizer, eu não vou encontrar verdadeira alegria nem felicidade no meu coração. Ah, pastor, essa pregação para mim não está com nada. Isso já é muito complicado para mim para ser feliz. Eu prefiro não ser. Vou continuar aí contra a minha consciência. Paulo está a dizer, mantém a tua consciência limpa. Porque uma das coisas que mais nos rouba a nossa felicidade, um coração feliz, é sentirmos culpa ou vergonha dentro do nosso coração ou do nosso espírito, por alguma razão. E esta é que é a questão. E claro, Deus não está aqui a condenar ninguém. Deus não está aqui a apontar o dedo. Não é isso. Não é Deus que produz. Deus não produz em nós condenação nem vergonha. Deus produz em nós convicção. A vergonha e a culpa sentimos nós depois por não darmos lugar àquilo que a convicção nos diz. E estar a pregar dentro de uma caixa até é porreiro. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados ou felizes os puros de coração, porque esses vão ter a capacidade de ver coisas de Deus. O que é isto, os puros de coração? É alguém que não vai contra a sua consciência. É alguém que prefere, que pressente e que persegue aquilo que a sua consciência diz. Amém? Então como é que nós podemos desenvolver este exercício? De manhãzinha ou no final do nosso dia, nós dizemos assim, Deus,
Vamos lá aqui fazer um inventário. Mostra-me aqui. Sabe, Davi, ele dizia uma coisa: Senhor, mostra-me se há em mim algum caminho mau. Mostra-me. Porque há coisas que até nós nem sabemos. Mas eu aqui já nem vou por aí. Eu estou a falar daquelas coisas que nós até sabemos. E aquilo que nós sabemos é dizer assim, Deus... E aqui está a graça de Deus. A graça de Deus não é um cheque em branco para nós continuarmos a fazer borrada. A graça de Deus é o poder de Deus na nossa vida para nós a deixarmos de fazer. E nós chegámos ao final do dia e disse, olha Deus, eu tenho perfeita noção nisto. Eu continuei a não conseguir fazer isto. Eu falhei aqui. Mas mais do que isso é dizer isto, Deus, tu estás em mim. Põe em mim esse tal desejo tão forte e essa capacidade impactante na minha vida para conseguir fazer aquilo que te agrada. Ajuda-me a ser coerente, íntegro com o meu próprio coração e com a minha consciência. E quando nós fazemos isso, às vezes custa. Custa-nos o orgulho, custa-nos sacrifício, custa-nos conforto, fazer o que é certo. Pedir perdão a uma pessoa que ainda por cima foi ela que nos fez mal e nós ainda chegamos ao pé da pessoa e dizemos, olha, se eu errei em alguma coisa, nem que tenha sido 1%, eu peço desculpa. Custa, dói. Mas se aqui na minha consciência, no meu espírito, ela está-me a dizer que isso é que é o certo, então eu devo seguir a minha consciência. Porque eu consigo viver bem com as críticas e com as opiniões dos outros. Com a minha própria é que é difícil viver. E eu quero chegar à noite e deitar-me na minha cama e dormir a noite inteira. Sabem porquê? Porque eu estou em paz com o meu coração, logo eu estou em paz com Deus. Então, para sermos felizes, nós precisamos de viver uma consciência pura. E depois, versículo 16. Paulo está a dizer, retendo firmemente a palavra da vida. Amém? Então Paulo aqui está-nos a falar acerca de outra coisa. Este é um exercício extremamente importante. Memoriza a palavra de Deus e vive-a. E vive-a. Memoriza a palavra de Deus e vive-a. Quando Tiago diz, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam também praticantes. É que às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não sou capaz de praticar porque eu ouvi e aquilo não me faz nada. Sabe porquê? Porque o processo de ouvir a palavra de Deus não é como quem está em qualquer sítio e liga ao rádio e vai ouvir as notícias e acabou, desligou. Não. O ouvir a palavra de Deus implica um processo de processarmos e pensarmos e digerirmos o que é que a palavra está a dizer. Então implica alguma memorização. Não é a memorização letra por letra. Eu já disse isto a Elisa. Não, eu não apanhei essa disciplina, ainda bem. No Instituto Bíblico havia uma disciplina que era as epístolas gerais. Eu dei isso, mas não com esse exercício. O exame final desta disciplina, no caso da Elisa, foi escrever a epístola de Filemón inteira, palavra por palavra, pontos e vírgulas e tudo. Eu fosse comigo, tinha chumbado logo ali. Mas a Elisa conseguiu. 100%. É? A Elisa era assim. Não estou aqui a dizer que ela era fantástica, mas pronto, cada um tem... Não é? Cada um tem as capacidades que tem, não é? Perdão. Então, o memorizar a palavra de Deus não é isto. Não é? O memorizar é o que é que a palavra disse-me a mim. O que é que a palavra significa. Se eu posso ler um capítulo inteiro, mas houve ali uma verdade que bateu cá dentro, então eu devo pegar naquela palavra e relembrá-la e pá, Deus falou isto comigo. E memorizar aquele momento e aquela verdade que liberta e atingiu o meu coração, e a partir daí eu vou e procuro vivê-la. Porque este é o outro lado. É quando nós ouvimos uma palavra que até bate cá dentro, ela entra no nosso sistema, logo influencia a nossa consciência, e se nós não vivermos aquilo que é verdade, aquela verdade que entrou em nós, logo a nossa consciência começa a entrar em curto-circuito. Vocês percebem o circuito? Está aqui algum irmão eletricista para ajudar aqui? Então Paulo diz, retenham firmemente a palavra da vida.
Então, muitas vezes aquilo que sentimos porque temos pensamentos recorrentes acerca daquilo que nos está a provocar determinado tipo de sentimentos. Vamos supor alguém que viveu um luto. O luto é terrível. A morte física é uma consequência do pecado do ser humano. A partir daí, a morte entrou no mundo, certo? A morte é uma coisa, por mais preparados que a gente diga que estamos, não estamos. Porque somos sempre confrontados com uma violência. Alguém nos é arrancado da nossa relação, alguém que era importante, alguém que era família. Às vezes até pessoas próximas, mas com quem às vezes nós tínhamos tantos atritos, mas quando a pessoa parte, faltou ali qualquer coisa. Nós não estamos preparados no sentido emocional e psicológico para a morte. No entanto, há um tempo, a palavra de Deus diz que há um tempo que eu devo viver o meu luto, eu devo experienciar o meu luto, eu devo chorar, eu devo lavar a minha alma, eu devo ter tempo para arrumar os meus pensamentos. Mas se eu vou ficar a alimentar sempre os mesmos pensamentos, 20 anos depois eu ainda estou a fazer o luto. E 20 anos depois ainda continuo a sentir as mesmas coisas que sentia. E continuo a reviver as mesmas coisas. E continuo a ficar deprimido. E se houve alguém na minha vida, sejam pais, irmãos, tios, ou uma namorada, ou um namorado, ou um marido, ou um ex-marido, ou uma amante, não interessa. Estou a brincar. Nos disse alguma coisa que nos magoou e nos ofendeu. E nós, passados 5 ou 10 anos, ainda estamos a pensar... Mas, irmãos, os irmãos percebem o poder que a gente dá a determinadas pessoas para influenciar a nossa vida? Quando eu fico agarrado a uma coisa que alguém me disse a mim e que me magoou naquele tempo, e pode ter sido profundo, e eu fico o resto da minha vida a viver em função de uma frase que alguém disse, eu estou a dizer àquela pessoa que tu é que és o Senhor da minha vida, pá. Porque é a tua palavra que eu estou firmemente agarrado. E se nós nos agarrássemos com tanta força à palavra de Deus, como às vezes nos agarramos àquilo que o outro disse, como se aquilo fosse lei, aquilo a que tu te agarrares é aquilo que tu vais viver. Aquilo que tu permitires na tua mente e no teu coração é isso que te vai alimentar os sentimentos. Então, se eu não estou a conseguir ser feliz porque estou agarrado a um determinado tipo de palavras, então eu vou-me agarrar às palavras que podem ser fruto de alegria, fonte de satisfação na minha vida. Eu quero me agarrar à palavra de Deus com tudo. É? Meio-dia. A Bíblia fala-nos em Efésios capítulo 5, versículo 26, acerca da importância da lavagem pela água, da água pela palavra. A palavra de Deus surge como a água que lava a nossa mente, que muda a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de nos relacionarmos e a nossa capacidade de experimentarmos o Espírito Santo na nossa vida. E termino aqui muito rapidamente, versículo 17, Filipenses 2. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício ou sobre o serviço que provém da fé, isto é uma linguagem muito dele, o sacrifício que oferecem a Deus, eu vou ler na outra versão que eu tinha aqui atrás, desculpem lá se não isto. Versículo talvez, 17. Talvez o meu sangue, isto é a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o vosso sacrifício, por meio da vossa fé, que oferecem a Deus. Ora, se isto acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vós. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Noutra versão diz, ora, se o meu sangue, por assim dizer, tiver que ser derramado em cima da fé que vocês têm e que eu estou a oferecer a Deus como sacrifício, isto é, se eu tiver de morrer por vós, mesmo assim ficarei contente e repartirei a minha alegria com cada um de vós. Paulo estava aqui a dizer que a única maneira que temos de servir a Deus é servindo os outros. E servir é alguma coisa que deve e vai causar gozo em nós. Em determinada altura, Jesus disse, eu vos nomeei para que vocês vão e deem fruto. E esse fruto permaneça. E a palavra de Deus diz que quando nós produzimos fruto, o nosso gozo será completo. Pronto, estou mesmo a chegar ao limite já. Então Paulo está aqui a dizer o seguinte, usa a tua vida para servires a Deus, servindo os outros.
Quando eu vejo às vezes as pessoas servirem desleixadamente os outros, seja na casa de Deus, seja lá fora, significa que essas mesmas pessoas estão a servir desleixadamente a Deus. Porque a forma como eu me relaciono e sirvo os outros é a forma como eu me relaciono com Deus e o sirvo. Nós não podemos separar as coisas. Se eu faço um serviço desleixado, eu estou a dizer que a minha relação com Deus é desleixada. Então Paulo está aqui a dizer, se tu queres encontrar verdadeira alegria e satisfação no teu coração, gasta a tua vida a servir os outros, da mesma forma como eu tenho gasto a minha. E se eu tiver que verter o meu sangue por vocês, aliando isso também ao serviço que vocês estão a prestar, então isso vai ser fonte ou vai resultar em muita alegria para mim e nos vossos corações. Que alegria é podermos servir os outros. E quando eu digo servir os outros, não é só os irmãos da fé. Primeiro os irmãos da fé e depois os outros. Diz a palavra de Deus. Mas sempre que podemos servir alguém e fazer o bem, não como se estivéssemos apenas a servir a mim mesmo, eu abençoo. A maior parte das pessoas do ser humano, quando falamos em termos sociais e tudo, as pessoas servem o outro, muitas vezes na perspectiva do que é quase servirem-se a si próprios. Eu faço isto para me sentir bem. Eu faço isto ou eu faço isto na perspectiva, Mas a Bíblia diz para nós servirmos o outro como quem serve ao próprio Deus. Quando dás de beber um copo de água a alguém que tem sede, tu estás-me a dar água a mim. E depois Jesus está a dizer, um dia lá no céu, há pessoas que vão lá chegar e que não o conheciam. E Jesus também não os conhece no sentido família. E Jesus disse, porque eu, quando estive nu, vestiste-me. Quando tive sede, mataste-me a sede. Quando tive fome, e como é que a gente faz isto? Sempre que fizeres isto a um dos meus pequeninos, a um dos meus filhotes, a um dos meus irmãos, vocês estão a fazer isso como se fosse a mim mesmo. E a gente perde a noção desta revelação e desta realidade. E muitas vezes queremos espiritualizar o cristianismo e às vezes já nem espiritualizamos nem fazemos coisa nenhuma. Se limitamos a sentar-nos ao domingo numa cadeira, ouvir a pregação, acaba o culto, desliga-se o taxímetro e siga. Para a semana a mais. E não vivemos a nossa relação com Deus nem nestas pequenas coisas. Meus irmãos, eu quando saio esta porta fora, eu não estou aqui porque sou pastor, é uma profissão ou é uma posição. Eu posso, no momento que eu quiser, deixar de o ser. Porque mesmo antes de ser pastor, eu sempre servi, sempre trabalhámos, sempre fizemos. Para mim não há coisa melhor do que poder ajudar alguém. Nem que seja com tempo, nem com atenção, nem com uma palavra de encorajamento. No outro dia estávamos na rua, encontramos uma pessoa amiga, médica, que está a passar uma fase difícil na sua saúde, uma mulher nova, e assim que ela nos viu, ela veio logo ter connosco. Ali mesmo, no sítio onde nós estávamos, cheio de pessoas. E ela ficou ali. E num instante, foi fácil. Aquela mulher começou a abrir o coração dela e as lágrimas começaram a vir aos olhos dela. E nós estivemos ali a encorajar, estivemos a ouvi-la. E depois, no fim, eu disse assim, olha, Maria Jaquina, tens o nosso número de telefone. Ela não é da igreja. Se ela é crente ou não é crente, se ela tem Jesus ou não tem Jesus no seu coração, não sei. Eu não julgo os corações, Deus é que conhece. Ela sabe que nós somos pastores e nós mandámos depois uma mensagem, porque ela ia ter uma consulta no dia seguinte e dissemos, olha, então como é que correu a consulta? Como é que é? Como é que está a correr? E ela disse, vim um bocadinho mais animada e tal. E diz, olha, nós estamos aqui, estamos a orar por ti. E estamos aqui a torcer por ti. E estamos aqui sempre que precisares de ter um lugar de conforto para desabafares e para abrires o teu peito e chorares e não sei o quê. E deixa-me dizer, e alguns de vocês fazem isso, outros fazem outras coisas. Eu estou só a dar isto como exemplo, não estou a dizer que nós fazemos aquilo que mais ninguém faz. É uma coisa perfeitamente para nós natural. Nós sempre o fizemos, muito antes de sermos pastores. Aliás, eu não ando aí na Rua da Lausanne com um crachá, não é? Lá no retiro de jovens deram um crachá a dizer orador. E eu disse, olha, isto é só no caso de vocês terem dúvidas, não é? Nós não precisamos de andar com um crachá pastor evangélico do centro cristão vindo à Blante, não é? Não é preciso. Ser pastor é apenas responsabilidade em cuidar de uma igreja. Mas ser filho de Deus e ser cristão é uma responsabilidade de todos nós e que nós devemos viver todos os dias. Pastor, mas eu sou tímido, eu sou introvertido. Também eu. Havia um filme português que também dizia uma coisa assim. Também eu. Mais do que aquilo que vocês pensam.
Eu, quando estou aqui ao domingo, eu transformo num bicho do palco. Mas em casa, perguntei à minha mulher, só me vê uma vez por semana. Eu ia dizer que me enfiava no armário, mas depois tinha que dizer que saía do armário, e depois isso ia mais complicado, perceber. Não é? Não, mas a sério, tem fases, tem dias em que eu estou no meu canto, quero sossego e tal, leio as minhas cenas. Às vezes vou para a serra, outras vezes a serra vem para mim. E eu estou ali. Eu sou assim. Mas isso não tem nada a ver com temperamento, nem personalidade. Tem a ver com o que é que está aqui dentro a arder. O que é que está cá dentro? Sabe, servir a Deus. Paulo diz assim, se queres encontrar um coração alegre, serve os outros. Porque vais, mas serve-o como servindo a Deus. Oh, isto dá uma pica do caneco. A gente sente-se preenchidos, realizados. Outro dia alguém teve no trabalho social, foi lá, e são várias as pessoas que nos dizem isso. Ao final dizem, pá, que alegria, que satisfação poder estar aqui a ajudar as pessoas, a servir as pessoas. Claro, e depois com a cambada de malucos que lá trabalham, a malta ainda fica mais contente, que aquilo às vezes é uma pândega. Não é? Então, mas a alegria, gente. E às vezes nós vamos ficando sentados, nós deixamos de estar em Cristo para passar a estar no sofá. Já não é Cristo, não é a nossa identidade, é o sofá que é. Estás em Cristo? Não, estou no sofá. Estar em Cristo, meus irmãos, é isto, é todo dia, 24 horas. E isto dá alegria ao nosso coração. Nós podemos ter aqui cultos mais vivos, mais coisas, podemos sair daqui animados, meus irmãos. Mas fiquem certos disso, tal como eu, vocês também. Às vezes saímos ali, às vezes ainda nem saímos daquela porta ali. E já alguém nos tirou do sério. Mas ninguém nos vai tirar do sério. Ou no quão sério nós estamos nisto. Eu quero ser feliz. Eu vou ser feliz à maneira de Deus. Eu vou ser alegre. Vai-me custar, se calhar vai ter que demorar algum tempo, vou ter que perder quilos extras, vou ter que me desintoxicar de uma série de tralha. Mas eu estou a fim disto. Deus, eu quero ser feliz. Porque não há coisa mais triste para um pai do que fazer tudo pelos seus filhos e os seus filhos não conseguirem ser felizes.